Abra o coração para ouvir a palavra. É na palavra que tem o que você precisa, é na palavra que está o teu socorro. A Bíblia diz: vão é o socorro dos homens, o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então abra o coração para ouvir a palavra de Deus, e tudo o que você necessita está aqui. Eu estou aqui com a palavra, irmão, Josué capítulo 2, vamos ver isso aqui, que é muito importante. Josué é o 6º livro da Bíblia, o capítulo é o 2, o versículo é o 16, diz assim, Josué capítulo 2, versículo 16, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos há 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e nele se puser a mão. Olha que coisa bonita, hein? Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela diz: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. O que é aquilo? Isso aqui. O povo de Israel estava entrando, entenda bem, em Jericó. Deus tinha dado aquela terra. A Raabe, uma mulher de uma má fama, ela passa a ser responsável pela salvação de toda a sua família. Por quê? Porque ela acreditou no que ela ouvia. O que ela ouvia? O que Deus tinha feito, entenda bem, ao povo quando ele saiu, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, como o Mar Vermelho se abriu, como as coisas maravilhosas aconteceram, e ela conseguiu crer. Somos nós. Nós, não importa quem fomos no passado, nós aceitamos a Jesus, recebemos as boas novas, nós somos responsáveis agora pela salvação da nossa família. Nós temos a promessa que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo quem? Tu e a tua casa. Então não importa quem foi você, importa que você agora é a pessoa responsável, porque você está aqui porque você crê. Então você foi movido pelo Espírito Santo, você foi movido por um agir de Deus no seu coração, você foi movido por uma ação de Deus. Então essa ação de Deus, ela está presente na sua vida. Essa ação de Deus vai continuar até o dia que o último da sua casa se converta. Você não pode desistir, não pode abrir mão. Olha a importância disso. Nós vamos um pouquinho mais na frente, que eu coloquei aqui, em Juízes, depois de coisa vem Juízes, capítulo 7. Creia que Deus está contigo. Versículo 9. Diz assim, versículo 8 em diante, desculpa. Do capítulo 6, 7, eu falei Juízes, eu também Josué, disse que não ia dar certo. O capítulo é o 7, o versículo é o 9. Diz assim: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão,
filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todos este arraial. Olha que coisa forte agora. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Irmão, nós temos que crer. Deus já entregou nas nossas mãos, entenda bem, todos os nossos familiares. Entenda, para levarmos a Cristo. E nenhum demônio, nenhum mensageiro do inferno, nenhum operador do inferno vai resistir à nossa oração. Nós ficamos arrumando desculpas. Qual a desculpa? Mas, pastor Jaime, a família do meu marido é muito encrenqueira. A família do meu marido é da feitiçaria. A família da minha mulher é toda da macumba. O pessoal lá é todo da prostituição. Seja quem for, irmão. Ninguém susterá. O Deus teve que fazer o Gideão ouvir isso da boca dos inimigos. Às vezes você vai ouvir, irmão. O pastor faz oração, entenda bem, demônio manifesta e mostra que o demônio é um derrotado. Então nós temos que abrir os olhos e acreditar no Deus que está conosco. E não ficarmos aqui fazendo a campanha, mas cheio de medo, cheio de incertezas, cheio de, vamos dizer assim, de inquietações na nossa alma, de inquietações no nosso espírito. Não, nós vamos simplesmente crer que Deus está do nosso lado e que ninguém se susterá diante de nós. Por quê? Porque nós temos o poder que há no nome de Jesus, nós temos a autoridade que há no nome de Jesus, e esse nome tem todo o poder. É nesse nome que você vence. Qualquer batalha, mas tem mais informações para nós. Vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Será que não estamos como a rainha de Sabá? Segundo Crônicas, capítulo 9. É um pouquinho na frente. Você está em Juízes, passa Ruth, né? Aí vem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. 2º Crônicas 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pelo qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Agora, atenção, igreja. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Atenção, porém, não cria nas suas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. E não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste, que superaste, a palavra é simples, a fama que ouvi. Qual é a nossa mensagem aqui? O mundo não crê, irmão, que Deus faz o que faz na nossa vida. A família do seu marido não crê, a família da sua esposa não crê, o seu filho não crê, a sua filha não crê, ou o seu pai não crê, ou a sua mãe não crê, o seu parente não crê. Até que ele vê, até que ele começa a ver a mudança que Deus opera na vida de uma pessoa. Nós somos responsáveis, entenda bem, de dar o testemunho para a nossa família, porque eles não acreditam na Bíblia Sagrada. Até porque eles ouvem que quem está em Cristo é nova, mas eles não acreditam. Acredita que você, a primeira tentação, você vai tomar uma vez uma pinga. A primeira tentação, você vai ter o olhar malicioso para uma mulher ou para um homem, entenda bem, como qualquer pessoa nesse mundo. Que qualquer hora, quando provocarem você, você vai, entenda bem, se irritar, brigar, já viu, chutar o pau da barraca, né? Eles não acreditam. Mas nós temos que mostrar isso. E mostrar também, como eles não acreditam, que Deus faz o impossível se tornar possível.
que nós somos muito valentes, entenda bem, quando estamos na terra seca. Mas quando vem enchente, o que é isso? Quando vem uma tempestade na nossa vida, nós trememos tanto, nos assustamos, nos apavoramos, entramos em desespero tanto quanto as outras pessoas. Não. Nós temos que mostrar a nossa plena confiança em Deus. Ela reparou até o modo deles se vestirem, os copeiros, os servos de Salomão. Mas não é a nossa roupa física, não. Quer dizer, nós temos que ser vestidos, entenda bem, de amor, de poder, domínio próprio, e às vezes não somos. Nós temos que acordar, nós temos que despertar se estamos realmente vivendo o Evangelho, se nós cremos no Evangelho. Vamos recapitular o que já vimos até agora. Raabe tinha uma má fama, mas ela foi a pessoa, entenda bem, simplesmente que aceitou as notícias que aconteciam lá com o povo de Israel. Ela acreditou que aquele povo tinha Deus com eles, então ela quis se unir àquele povo. Ela quis se unir, somos nós. Também ouvimos falar que Deus muda vidas, transforma vidas, que Deus fala, e estamos indo. Ainda que tenhamos uma má fama diante da nossa família, com os nossos amigos, mas eles vão notar que Deus é conosco. Quando o Raabe falou, ele disse, olha, vocês ficam aqui em casa, eu vou colocar aqui esse fio de escarlata, eles vão passar, eles vão entrar, mas onde tiver esse fio aqui, na nossa casa, você fica aqui. Quem crê vai ficar aqui. Todos viram que eles entraram, fizeram tudo aquilo e não entraram na casa de Raabe. Eles acreditaram na notícia de Raabe. O mundo vai começar a ver isso, que Deus está conosco, que Deus está do nosso lado. Gideão tinha dúvida, você está em dúvida? Deus fez o inimigo, colocou a palavra na boca do inimigo para o Gideão entender que Deus era com ele. Você tem que entender que Deus é com você. Você tem que entender que Deus está contigo. Uma hora dessa, até a pessoa que não gosta de você vai falar uma coisa que você vai ver que ela está vendo Deus em você. E agora estamos vendo esse último caso aqui, que é importante, que a rainha de Sabá não acreditava, mas não acreditava mesmo no que Deus tinha feito, mas mudou. Agora nós vamos para o Novo Testamento, senão ficamos só no Velho. Marcos capítulo 5, versículo 21. Isso aqui é bem conhecido, mas não é a história que eu quero falar, mas sim a revelação. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Quem é esse Jairo aqui? Um dos principais da sinagoga, que eles não aceitavam Cristo, eles não acreditavam nele como Messias, eles não acreditavam em Jesus como Salvador, mas as informações chegavam, pessoal, até aquelas pessoas que não creem no Evangelho, elas se veem quando estão ouvindo. O que elas ouvem, pastor Jaime? Que fulano foi curado. Eu lembro, não era do Evangelho ainda, quando um amigo chegou e disse que não bebia mais. Mas ele não quer saber onde, mas por quê? Ele está indo na igreja, onde era o Cine Guadalupe, agora é a Igreja da Graça, era a Igreja da Graça já. E eu ainda não tinha me convertido. E ele ainda estava lá. Minha mãe já ia fazer campanhas com missionários antes até da Igreja da Graça. Mas por que eu estou falando isso? Eu não acreditava, mas eu vi que ele não bebia mais, que ele tinha mudado completamente. Mas hoje é em todos os lugares. O diabo quer tirar isso do meio do povo de Deus. O diabo quer tirar isso do meio do povo da igreja de Cristo. E nós precisamos de ver pessoas assim. Ele não acreditava de maneira alguma, entenda bem, era o Jairo, mas achou, olha, o seu Jairo, um paralítico andou. Isso deve ser combinado. Não, seu Jairo, eu conhecia o paralítico, era meu vizinho, era meu parente. Ele realmente era paralítico, mas agora está curado. Agora o Jairo está com uma filha doente, a sua filha está à morte. Deixou de lado tudo, irmão. Pode ter certeza disso. Até aquela pessoa que é oposição ao Evangelho, ela vai se converter pelo seu testemunho. Não importa se você foi Raabe, não importa se você foi Gideão, não importa se você é um rei, é um Salomão, é um grande, entenda? Não importa, Deus muda histórias, Deus muda vidas.
A pessoa que ninguém pensa em nada dela, ela que vai ser usada por Deus de uma maneira grandiosa. Mas eu tenho que continuar agora com um ponto bem forte. Atos dos Apóstolos. Esse é forte, em capítulo 7. É isso que a Igreja de Cristo precisa hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Diz assim, não vou ler tudo não, senão vai ficar comprido, né? Versículo 54. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, amigo, nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está aí em pé à mão direita de Deus. Pastor Jairo, Jesus não é Deus, porque ele está à direita, mas não esqueça que ele se fez carne, a pessoa humana, Jesus Cristo, que ele está vendo aqui, aquele que venceu a morte e o inferno e ressuscitou. Então está ali. E ele diz: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas expulsaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. O que é imputar? Atribuir. Ou, em outras palavras, ele está pedindo a misericórdia de Deus para os seus algozes, para os seus malfeitores, para os responsáveis pela sua morte. Dias depois, um homem chamado Saulo de Tarso se converte, tem um encontro maravilhoso com Jesus. Irmãos, eu falei isso, você pode pegar, não é agora desculpa de derrota, não, eu já falei isso antes. Uma mensagem que o missionário deu, que muita gente acorda pela manhã e segue a bebedice. Lembra disso? Está lá em Isaías 5, capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. O que é bebedice? Se embriagam. Tem coisas que embriagam, que tiram a nossa razão. Aí eu falei o esporte, lembra? Aquele cara é corintiano, não gosto dele. Mas por quê? Porque eu sou palmeirense. Não, eu não gosto daquele cara que é palmeirense, porque eu sou corintiano, porque eu sou... Embriague. Família se divide por causa disso. Política também. É claro, não deixei de ser brasileiro, não deixei de ser conservador, não deixei de crer Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, continuo com o mesmo lema. Não mudei, mas cuidado para você não se embriagar e perder o quê? A sua comunhão com Deus. Isso você pode pegar, que está nas mensagens que eu já dei. Estão gravadas as mensagens, muito antes da eleição. Quando alguém tomado e fez assim: eu odeio esse pessoal da esquerda, que o pessoal tem tudo queimado no inferno. Deus quer que todos eles sejam salvos. Eu odeio esse pessoal da direita, meu Deus quer que todos eles sejam salvos. Pode ver que está na mensagem, já preguei isso. Mas tem pessoa que está esquecendo. Então ele está se embriagado e esquece a comunhão deles com Deus. Esquece que o mundo precisa de pessoas cheias de poder de Deus, mas cheias de amor de Deus também. Porque aquele que é um perseguidor hoje, amanhã ele pode ser quem? Ele pode ser um Saulo de Tarso, uma grande bênção para o Evangelho, uma grande bênção para a pregação da palavra de Deus. Ah, pastor Jaime, você está perdendo, tem pau que nasce torto e morre torto. Isso é filosofia de malandro, irmão. Não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mas nós, então, tomados pela bebedice, entenda bem, não agimos como Estevão, e o mundo está precisando de pessoas assim, pessoas valentes como Gideão, que creem que Deus está com ela, pessoas, entenda bem, sábias, não importa o que for, que pessoas que vão ser responsáveis pela salvação da família, como Raabe, pessoas que foram religiosas no passado, que rejeitavam o Evangelho, como Jairo, entenda bem, mas que vão ser uma testemunha do Evangelho. Toda a casa de Jairo passou a servir ao Senhor. Imagine os amigos de Jairo. Jairo, eu fiquei sabendo já, sua filha faleceu, mas ela não disseram que ela tinha morrido. Morreu sim, pessoal. Mas Jesus, você crê naquele cara, nesse falso profeta, não sei o quê? Não, esse é o próprio Deus no nosso meio, entenda? As pessoas vão ver a diferença, é isso que nós precisamos. Estevão ficou marcado, porque pelo amor,
Ele fazia maravilhas. Você pode, Deus, claro que ele era por Deus. Veja o capítulo 7 que fala a respeito dele, no início, que fala como é que Deus mostra aqui, chamando o Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de maravilhas, né? Deixa eu ver aqui, pera aqui. Isso aqui, capítulo 6, versículo 8. 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas quase ninguém fala disso, notou isso? Ninguém. Como é que o Estevão ficou mais conhecido? Na sua morte. Porque na sua morte ele orou pelos seus malfeitores, pelos seus algozes. Na sua morte ele clamou a salvação deles, a misericórdia. Deus não lhes impute essa maldade. E Estevão ficou conhecido mais pelo amor, irmão. O missionário R. Soares deu uma mensagem para os pastores. E disse: qualquer pessoa que quer vencer tem que ter as duas coisas, amor e poder, irmão. É esse amor que o mundo está precisando. Entenda que nós precisamos de pregar, mostrar. Não é assim, entenda bem, concordar com... Não. Não concordar com as pessoas de maneira alguma, mas orar pela salvação delas. E as pessoas às vezes estão se perdendo. É isso que o mundo precisa, a sua família precisa. Tem mais, daqui a pouco tem mais.